A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha, dia 4 de novembro, não é? Podermos estar aqui novamente para mais uma live, essa a de número 36, CFJP, que é a série de lives que nós estamos fazendo relacionada ao curso para formação de jovens pentecostais, que é esse material, que é um material escrito pelo pastor Ciro Sanches Iborde. Obrigado, mãe. É um material escrito pelo pastor Ciro Sanches Iborde, que é um curso especial para a nossa juventude pentecostal. É um material que ensina para a nossa juventude as doutrinas fundamentais da nossa fé pentecostal, além de passar para os nossos jovens orientações para a vida, não é? Orientações específicas para a vida, para o dia a dia da nossa juventude, a respeito das dificuldades, dos problemas que todos enfrentam, não é, na sua carreira, na sua jornada, e para aqueles que já estão, que têm um desejo ministerial. Esse é o nosso material do curso para a formação de jovens pentecostais, que nós, a partir dele, não é, lançamos esta série de lives, onde juntamente com o pastor Ciro Sanches Iborde, que é inclusive o autor deste livro, nós respondemos as perguntas que os nossos irmãos, alunos, seguidores, não é, enviam através dos comentários da live, através dos comentários lá nos vídeos do nosso canal no YouTube ou ainda através do Facebook, ainda através de e-mail, os alunos que mandam pelo WhatsApp, a gente acrescenta essas perguntas em um banco que nós temos aqui, e aí os nossos irmãos, conforme vai chegando a ordem delas, nós estamos oferecendo essas respostas. Porém, nós já na quarta-feira fizemos uma live muito especial e essa de hoje também bastante significativa, porque vamos tratar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, não é? Aquele que é plenamente Deus e também plenamente homem. É esse o trabalho que nós nos propomos fazer nesta live de hoje, e para isso nós fizemos a divulgação para que os nossos irmãos pudessem estar conosco participando, não é, desta live. Vamos trazer aqui o pastor Ciro para que nós possamos estar fazendo uma conversa inicial. Ele está aqui na nossa lista, porém não está selecionável. Vai ter que acessar novamente a live aí para poder conseguir, não é, ter acesso. Mas, como eu estava dizendo, nós estamos utilizando dessas lives desde a quarta-feira e também esta de hoje, para estarmos esclarecendo pontos que são imprescindíveis da fé cristã evangélica e muito especialmente da fé pentecostal, daquilo que nós cremos como pentecostais. E é nesse sentido que nós estamos convidando os nossos irmãos, alunos, seguidores para estarem conosco, né, participando dessa live. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu jovem. Paz do Senhor, pastor Hércules, tudo bem? Maravilha. Aí o Alisson já está ali, rapaz. Olha que o Alisson está de férias. As férias Alisson dele começou na terça-feira, mas já está ele ali, ó. Que benção. Tá certo. Muito bom. E tá chegando bem meu som aí, minha... Tá bem. Da minha parte, a audição tá boa. Deixa eu até verificar aqui. O volume tá no máximo. Quero já saudar o pastor Reinaldo, lá de Itapetininga. Tá com a gente aí. Ele é trompetista, mas se não me engano, eu vi ele tocando um outro instrumento agora por esses dias no canal dele lá no Facebook. Eu tive a impressão de que não era trompete que ele estava tocando lá, não. Mas saudação aí ao pastor Reinaldo, que é ali do interior de São Paulo, da cidade de Itapetininga. Os irmãos estão chegando, não é? Eu vou aproveitar, meu pastor, eu mostrei aqui, logo na abertura, o módulo do curso para a formação de jovens pentecostais. Nós estamos fazendo uma promoção desse material para os pastores, para os obreiros, os dirigentes, não é, de departamento de jovens que estão em suas igrejas
e que querem formar um núcleo, que querem formar uma classe com a sua juventude, com os jovens da sua igreja. Nós estamos fazendo um trabalho especial, promocional, para que todos tenham acesso a esse material, que é um material de qualidade, é um material de cunho doutrinário para a nossa juventude e também um manual para a vida, porque é um material específico para a nossa mocidade e ninguém tem um material com essa qualidade, com o conteúdo que nós oferecemos aqui e também com as possibilidades, né? Além do módulo, que é um livro de 296 páginas, o pastor Ciro Sanches também gravou as videoaulas deste módulo que os nossos alunos têm acesso através da nossa plataforma de cursos online. Não só do nosso curso de formação de jovens, mas todos os nossos cursos, nós temos as videoaulas no site, na nossa plataforma, e aqueles que adquirem o curso de CFJP, curso para a formação de jovens pentecostais, também vão assistir às aulas que o pastor Ciro gravou a respeito do conteúdo deste módulo que ele mesmo escreveu. Então, os irmãos podem nos procurar, não é? Em todos os nossos canais de comunicação, você vai conseguir falar com a gente. Aqui, pelos comentários da live, nós temos os nossos funcionários que estão aí. E se você passar o seu contato, eles vão estar falando contigo. No nosso site, cetadib.com.br. E também aqui pelo Instagram, no direct do Instagram, se você mandar mensagem também, haverá alguém que estará te respondendo. Pela nossa página no Facebook. Enfim, o fato é que se você quiser falar conosco, você vai conseguir, com certeza. Eu quero, pastor, iniciar aqui com a leitura de um texto. E, para aquilo que nós nos propomos hoje, eu acho que não poderia ser outro, a não ser João capítulo 1. Não é? O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse é o texto de João capítulo 1. Eu li dos versículos de 1 até o 5. E li na minha Bíblia aqui, ó. Minha Bíblia de Estudo Pentecostal. Pensa num negócio bom. Essa aqui é boa, porque essa aqui foi aquela que eu ganhei. E a melhor que tem é essa, é a que você ganha. É verdade. Não tenha dúvida. Pois é isso aí, meu pastor. Nós estamos nos propondo hoje a falarmos a respeito da plenitude de Jesus como Deus e na plenitude do Senhor como homem. E aí eu gostaria que o irmão desse uma palavra introdutória aí. Muito bem. Eu quero, pastor Arcos, antes de mais nada, parabenizar a nossa querida irmã Eliane, vice-diretora do nosso CETADB, que ontem, não é, completou mais um ano de vida. Já deu os parabéns lá no grupo, né, do nosso CETADB. Mas certeza. Aproveito aqui também para registrar aqui nessa live, né, que vai ficar também gravada no YouTube, né? Com certeza. Que Deus abençoe grandemente a nossa irmã Eliane, cumulando, né, a sua vida de bênção, sua vida, sua família e o trabalho que ela tem realizado para Deus. E ela, juntamente com o irmão, tem sido um exemplo, né, para essa geração. Exemplo de família, né, uma família abençoada. Exemplo também como crentes em Jesus Cristo, né? E um exemplo para nós que somos obreiros também. A gente olha para a vida do pastor Hércules e para a nossa querida irmã Eliane, e nós vemos aí um modelo, né? Um casal modelo, um casal que é uma bênção para todos nós. Pastor Hércules, então, aproveitando bem o tempo, a minha proposta nessa live, aí que vamos ter aí cerca de 45 minutos, mais ou menos, quem sabe eu consiga, dentro desse tempo, falar de 3 tópicos que eu desejaria, né? Num primeiro tópico, eu queria ler, na verdade vai ser basicamente leitura, com alguns comentários, mas eu queria ler
os principais credos e também as declarações de fé. Claro, não todas, né? Mas as que eu julgo aqui importantes para essa ocasião, porque hoje em dia nós percebemos que tem havido um ataque muito grande contra a ortodoxia. Teve um determinado pregador outro dia, que foi até objeto aí de uma live aqui nossa, né? Que ele, além de ter dito que a Bíblia precisa ser atualizada, recentemente, numa live também, ele já tinha dito que não existe ortodoxia. Na verdade, há várias ortodoxias. Não existe a doutrina correta. Não é como que dizendo que essa doutrina que a gente defende é relativo. Cada um tem a sua doutrina. Então, não é bem assim. Porque, na verdade, não é nada desse jeito, né? Não é, porque, não é e nem pode ser assim. Porque quando se fala de ortodoxia, existe uma história. Além de nós nos basearmos na Bíblia, a doutrina ela percorreu séculos. Foi alvo de debates. Isso gerou credos, gerou confissões e chegou até os dias de hoje. Então, quem somos nós agora para querer dizer que essa doutrina não é a doutrina correta? Existe ortodoxia, sim. Nós, como cristãos ortodoxos, conservadores que somos, nós defendemos as doutrinas fundamentais. Claro que o credo serve para distinguir também entre as doutrinas fundamentais e as doutrinas secundárias. Então, só para explicar, o que é o credo? O credo geralmente começa com creio ou cremos. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem o seu credo. Quando você abre o Mensageiro da Paz, está lá, né? O que nós cremos, resumidamente. Aquilo é o credo, por assim dizer, né? Claro que eu não estou comparando o credo da Assembleia de Deus com esses credos históricos que eu vou citar aqui, que são universais, que é de toda a cristandade. Então, o credo, ele apresenta as doutrinas fundamentais, que são de todos os cristãos, independentemente da denominação, se é Assembleia de Deus, se é batista, se é presbiteriano. Você tem um credo, você tem aquele grupo de doutrinas que são da fé cristã. Então, o cristão que se preza professa esse tipo de doutrina, a trindade, a plena humanidade de Jesus e a plena deidade de Jesus, nós vamos expor aqui, né? A doutrina do Deus homem. Agora, as doutrinas secundárias, não é que elas não são importantes, é que elas, na verdade, elas não estão, elas são doutrinas cristãs, né? Mas cabe aí alguma discussão. Por exemplo, quando a gente entra no campo da escatologia, você tem os pré-milenaristas, os pós-milenaristas, os amilenaristas. Dentro do pré-milenarismo você tem o pré-tribulacionismo, o pós... Claro que nós, assembleianos, somos pré-tribulacionistas. Nós defendemos isso. Isso está na nossa declaração de fé. E aí está a diferença. O credo, ele é mais resumido, mas ele contém as doutrinas que são fundamentais, as doutrinas da fé cristã. E a declaração de fé, ela é um pouco mais explicada, ela é detalhada, e ela contém, geralmente, as doutrinas de um determinado segmento do cristianismo, que é cristianismo, mas tem uma forma diferente de expressar, de explicar, não é? De pormenorizar a doutrina. Porque, veja bem, a vinda de Jesus é uma doutrina fundamental. Todo cristão que se preza crê que Jesus vai voltar. Mas tem cristãos que creem que Jesus vem antes da grande tribulação, tem aqueles que creem que Jesus vem no meio da tribulação. Isso aí é importante, mas acaba sendo secundário. Não é uma doutrina fundamental como é crer na vinda de Jesus. Porque se alguém disser que não crê na vinda de Jesus, aí já não... Nem cristão pode ser considerado. Já não serve nem para ser cristão. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus voltará, né? Então, pastor Eco, só para citar então, rapidamente, entrando agora já no nosso assunto, a doutrina do Deus-homem. Jesus é Deus, plenamente Deus, e Jesus é plenamente homem. Ou seja, Jesus tem duas naturezas. E elas não se misturam. Mas como isso? É o que nós vamos tentar explicar aqui ao longo dessa live. Então, eu dizia que a ortodoxia vem sofrendo, né? Há pessoas que estão criticando a palavra de Deus.
Há pessoas que estão dizendo que Jesus não é Deus, e a gente já até também tocou nisso aqui em outra ocasião. E nós vamos então aqui agora ler, eu vou ler aqui alguns credos e algumas confissões. Vou começar aqui, pelo credo dos apóstolos, que é o mais antigo dos credos, né? Que é do século II. O credo dos apóstolos, com respeito a... Claro que eu não vou ler o credo inteiro, mas a parte que fala que Jesus é Deus e homem. O credo dos apóstolos, ele ainda não é tão detalhado, né? Se bem que os credos não são detalhados, mas eu falo agora em relação a outros credos, né? Então veja, o credo dos apóstolos, ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E aí ele diz, né, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Isso é o que diz o credo dos apóstolos. Veja que ele não detalha, ele não define bem essa questão da doutrina do Deus homem. Ele simplesmente diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Claro que nós cremos que essa expressão em si, esse título em si, já encerra toda a verdade. À luz de tudo que a Bíblia diz e do que nós vamos falar agora, é evidente que Jesus, como Filho unigênito de Deus, ele também é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas vamos rapidamente para outro credo, que é o credo niceno, que é muito importante, que resultou de um concílio que foi feito em Niceia, da Bitínia, no século IV. Veja, já avançamos um pouco, né, para o século IV. No ano 325, houve um concílio para debater, depois eu vou citar um pouco dessa parte histórica também, e o que resultou desse debate dos teólogos, dos pais da igreja naquela época, foi esse credo niceno. O credo niceno diz assim, sobre essa doutrina em particular: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ou unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. E mais adiante diz: por nossa salvação desceu e foi feito carne, e se fez homem, sofreu, ressuscitou, etc. Então esse credo também, o credo niceno, ele já dá destaque para a encarnação de Jesus. Ele mostra que Jesus é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele ressalta que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, Deus é. Deus não torna a ser, porque havia esse debate aí na época, se Jesus se tornou Deus, se ele foi adotado como filho de Deus, né? E ele passou a ser... Essa discussão ela surgiu por causa de Ário, né? Ário levantou essa discussão, e descendente da doutrina de Ário, nós temos hoje os testemunhos de Jeová, que vem naquela mesma linha do pensamento de Ário. Não só a testemunha de Jeová, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o mormonismo. O Ário que foi refutado posteriormente por Atanásio, daí veio o credo atanasiano. Eu vou ver se a gente consegue citar um pouco dessa parte histórica, mas eu não vou me deter muito agora nisso. Eu queria só ler, então, veja. Então, o credo apostólico, ele fala que Jesus é o Filho unigênito. O credo niceno, ele já mostra que Jesus é Deus, verdadeiro de Deus verdadeiro, que desceu do céu e foi feito carne, ou seja, o Deus encarnado. Então ele já diz, não de uma maneira muito clara, mas já enfatiza que Jesus é homem. Aí vem um outro credo posterior, que resultou de uma outra discussão, que é chamada
que é o chamado credo niceno-constantinopolitano, porque é um credo, ou melhor, é um concílio que foi feito agora sob a liderança do imperador Constantino. Ele convocou, porque ele viu que estava havendo ali ainda um debate sobre isso, e ele quis que isso fosse resolvido, então ele convocou ali os pais, os principais teólogos da época, e aí eles produziram esse credo, que também é um dos credos universais da cristandade, que é o credo niceno-constantinopolitano, de 381, que foi, na verdade, uma revisão desse credo niceno que eu já mencionei. Nesse credo niceno-constantinopolitano, já diz assim, ó, já começa a ficar mais detalhado. Cremos, né, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, etc. Tal. Aí chega na parte que nós queremos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito. Aí mais adiante diz, o qual por nós, os homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-se do Espírito Santo e da Virgem Maria e fez-se homem. Mas, pastor Hércules, foi só no credo de Calcedônia, em 451, aí já estamos no século V, foi só no credo de Calcedônia que a doutrina sobre as duas naturezas, ela foi mais detalhada e colocada ali de uma maneira mais clara, porque ainda havia debates. Porque qual que é a dificuldade aí? Já antecipando algo que eu queria falar posteriormente, a dificuldade é que, de fato, a Bíblia diz, e a Bíblia é categórica, ao dizer que Jesus é Deus, o irmão leu aí João 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e a Bíblia é categórica ao dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele é plenamente Deus e é plenamente homem. Agora, como explicar isso? E veja que há coisas na Bíblia que a gente não consegue explicar racionalmente, pela razão humana. Você tem que crer pela fé, antes de tudo, né? Antes de tudo, você tem que crer pela fé. E aí eu vou até adiantar, eu acho que as horas passam depressa, eu vou até pular aqui para uma parte aqui, antes de eu ler aqui sobre o concílio de Calcedônia, que é interessante. O tempo passa, o tempo voa. Só essa poupança aí que não está mais, né? Já quebrou, já quebrou. Os mais antigos vão se lembrar, os jovens não se lembram tanto. Não vão se lembrar dessa. Dessa poupança aí que quebrou, né? A Bamerindos. Mas então, pastor Hermes, para não ficar aqui só lendo aqui os credos, olha que interessante. Qual que é a origem dessa doutrina? A doutrina do Deus homem? Claro que a origem é bíblica. Porque a doutrina, para ser defendida, ela tem que ser, antes de tudo, bíblica. A doutrina não pode se basear no credo. O credo, na verdade, é a exposição da doutrina. Por isso que, inclusive nas declarações de fé, tem lá, cremos, esposamos, né? É quando nós esposamos a doutrina, mas é a doutrina bíblica. Então, a origem dessa doutrina, claro, está na Bíblia. E muito antes de a igreja determinar e definir a cristologia, ela já existia no culto, na vida da igreja, né? Então, desde o primeiro século, você vê lá João já falando, Paulo escrevendo a Timóteo, depois a gente vai ler alguns versículos bíblicos aqui, rapidamente dar uma pequena explicação. Mas o início desse debate cristológico, que o irmão já começou a antecipar aí falando de Ário, que é importante, eu vou aproveitar para a gente não perder o fio da meada, já entrar também. O início desse debate cristológico, ele se deu a partir do século II. No primeiro século, ali já se defendia essa doutrina, mas os debates começaram no século II e ele incidiu sobre dois pontos gerais. Quem é Jesus, ou seja, questões da sua pessoa, e como ele nos salva, que são questões da sua obra. Nós não vamos falar das questões ligadas à sua obra, mas questões da sua pessoa.
porque estamos falando aqui da doutrina do Deus homem. No século II, então, nós tivemos dois grupos principais, dentre tantos outros, havia os ebionitas e os docetistas. Os ebionistas, esse termo ebionista, tem a ver com pureza, né? Então, eles diziam que Jesus era mero homem, como os profetas do passado, que fora adotado por Deus como filho. Isso era o que diziam os ebionitas. E os docetistas afirmavam que Jesus era um ser puramente celestial ou espiritual, cujo corpo era apenas uma aparência. Ou seja, Jesus não tinha se feito homem de fato. Ele apenas tinha uma aparência de ser humano, mas não era ser humano. Então, se os ebionitas enfatizavam que Jesus era mero homem, que se tornou Deus, não é? Os docetistas diziam que ele era Deus e ele apenas aparecia como homem, mas ele não era homem de fato. Então isso aí perdurou por todo o século II, esse debate e tal. Quando chega no século III, foi que a igreja determinou realmente, no terceiro século, a igreja determinou a doutrina da pessoa de Jesus e ela teria duas cercas, vamos dizer assim, não é? Eles defenderam que Jesus é verdadeiro e plenamente humano, ou seja, não há nenhuma dúvida que Jesus é homem, ele andou na terra, ele se encarnou, ele foi concebido pelo Espírito Santo, a Maria, na verdade, concebeu pelo Espírito Santo, ele foi ali como ser humano, gerado no ventre de Maria, como ser humano, não como Deus, né? Como ser humano ele foi gerado, porque gerar nesse sentido pode ser confundido com criar. Jesus não foi criado. A gente até respondeu uma pergunta aqui outro dia sobre isso. A respeito disso, foi. Mas como ser humano, ele foi gerado no ventre de Maria. Então, no terceiro século, a igreja ela defendeu o seguinte, olha, esses debates aí existem e tal, mas nós vamos aqui ser dogmáticos no seguinte, Jesus é verdadeiro e plenamente humano, Jesus é homem. Jesus se fez homem, não há discussão. Jesus é homem, a Bíblia diz claramente, Jesus Cristo, homem, ele se encarnou. E outra cerca, ele não pode ser descrito apenas em termos de sua humanidade, porque Deus, claro, estava presente nesse corpo de Jesus de uma forma única. A Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Está lá em Colossenses. Então, Jesus é homem e Jesus é Deus. São duas naturezas que não se misturam. Como explicar isso? O debate continua. Aí a gente entra no século IV. O século IV que foi decisivo. Porque houve muitos debates para uma melhor definição. Exatamente. Houve o concílio de Nicéia, que eu citei, 325. O concílio de Constantinopla, né, que é o de 381. E ali foi estabelecido que Jesus é verdadeiro Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Agora, como explicar, não é, essa união entre o divino e o humano? Já é algo que Paulo descreve como mistério. Está lá em 1 Timóteo 3,16. Como você vai explicar, e é o que a Bíblia diz, e nós cremos pela fé, mas como explicar que Jesus se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus? Ele nunca deixou, porque Deus não deixa de ser. Deus é. Deus não é que Deus deixa de ser para tornar a ser. Não, Deus é. Se Deus é, não tem como. Jesus, se ele deixou de ser Deus, é porque ele não é Deus. Então ele nunca deixou de ser Deus. Porque Deus não deixa de ser. Deus é. Agora, ao entrar num corpo, Jesus, a própria Bíblia diz que ele se autolimitou. A Bíblia diz que ele fez-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Aí a gente já pode dar uma resposta antecipada, claro, que Jesus é o Todo-Poderoso. Somente o Todo-Poderoso tem poder, preste bem atenção nisso, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Os ateus não gostam de fazer aquela brincadeira,
Deus é o Todo-Poderoso, então ele não pode fazer uma pedra que ele não pode carregar. Pode, ele pode fazer o que ele quiser, porque o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Tanto que Jesus autolimitou-se. Ele quis fazer isso. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, não é? Pelo que também, aí vem o outro lado da moeda, né? Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, veja, os debates continuaram no século IV, e aí, pastor Ecos, isso aqui é importante dizer, formaram-se duas escolas gerais de pensamento. A escola do Oriente e a escola do Ocidente. A escola do Oriente se dividiu em duas, Alexandria e Antioquia da Síria. E a escola do Ocidente, Roma, não é? Roma. A escola de Roma era uma escola mais conservadora, não gostava de entrar em discussões polêmicas. A escola de Roma falou, não, está escrito na Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. Não precisa ficar filosofando, eu acho isso, eu acho aquilo, é o que está na Bíblia. Só que o pessoal do Oriente gostava mais de debater a coisa. Estou colocando aqui numa linguagem clara, né? Claro, para ficar mais compreensível. Então eles começaram a debater. O pessoal de Alexandria, né? Alexandria, de onde que... quem que veio lá de Alexandria? Filon de Alexandria, que era contemporâneo de Jesus, só que só a partir do segundo, terceiro século que seus escritos foram mais utilizados, né? Orígenes. Então, o pessoal que gostava de alegorizar o que está na Bíblia. Já o pessoal de Antioquia da Síria era mais literalista. Eles gostavam do texto, de analisar mais literalmente. Só que mesmo assim, surgiram dois, dentro dessa doutrina aí, surgiu assim, grosso modo, a cristologia unitiva e a cristologia disjuntiva. Eu vou explicar. Os teólogos alexandrinos, eles então criaram a cristologia unitiva. O que dizia a cristologia unitiva? Eles diziam, claro, isso aí tem origem no neoplatonismo, não é? Porque essa escola ela era muito influenciada por Platão, e um homem chamado Plotino, ele foi o que criou essa filosofia do neoplatonismo, né? E com base nisso, Filon e Orígenes, etc., eles acabaram chegando na conclusão que Jesus era um mestre plenamente divino, só que eles acabaram não dando muita ênfase, para a humanidade de Jesus. Eles diziam que havia uma unidade, uma união entre Deus, o Deus pleno que era Jesus, e a sua humanidade. Só que eles não deram tanta ênfase para a humanidade, né? Eles não souberam explicar, mas eles disseram que era uma cristologia unitiva, ou seja, uma união entre os elementos, como se eles pudessem se fundir, a natureza humana e a natureza divina. Jesus continuou sendo Deus, mas ele agregou elementos da natureza humana. Isso aí é meio complicado. Até aquele historiador, que também é teólogo, né, o Justo Gonçalves, ele define isso, ele usa a analogia do sorvete quente. Ele diz que querer misturar a deidade de Jesus com a sua humanidade é como você servir um sorvete quente, não crente, quente, né? Um sorvete quente. Ou seja, é como se você pegasse todos os ingredientes do sorvete, misturasse tudo, mas aquecesse. Claro que vai derreter, né? Então, só que é mais ou menos isso que a ideia que eles tinham. Os alexandrinos propuseram. Os antioquenos, estou falando só da escola do Oriente, os antioquenos, eles já propuseram a cristologia disjuntiva.
Eles deram mais ênfase para a humanidade de Jesus, porque Antioquia da Síria estava mais perto, mais próximo dos lugares por onde Jesus andou. Os lugares mencionados nos evangelhos, a Galileia e tal. Então eles, por estarem mais perto e conhecerem os lugares por onde Jesus passou, eles, na verdade, deram muito mais ênfase para a humanidade de Jesus. E aí, eles propuseram essa cristologia disjuntiva. Ou seja, se os alexandrinos propunham uma união hipostática, como diz, né? Uma união entre as duas naturezas, uma mistura de elementos da natureza divina com a natureza humana, os antioquianos já propuseram uma disjunção, não é? Ou seja, as duas naturezas estão unidas, claro, porque Jesus não é duas pessoas, é uma pessoa só, então elas estão unidas, só que ao mesmo tempo elas não se confundem, não é? A natureza divina não afeta a humana e vice-versa. E aí, Justo Gonçalves, utilizando a mesma analogia ou a mesma metáfora do sorvete quente, ele diz o seguinte: é como se você pegasse uma porção de sorvete, não é? Uma bola, uma porção de sorvete, colocasse sobre uma torta. E aí você cobre essa torta com uma camada de merengue, né? Uma espécie de um suspiro ali para endurecer, levado ao fogo rapidamente, aquilo vai endurecer, e segundo Justo Gonçalves, o sorvete lá dentro ele continuaria no seu mesmo estado, não é? Protegido por essa camada. Claro, é uma analogia, né? Ou seja, a superfície endurece, mas o sorvete não derrete. Era isso que os antioquianos propunham. Então você veja que o debate ele foi pormenorizado. Muito amplo, né? Muito amplo. Muito amplo, para lá e para cá. É uma natureza separada da outra, ela se mistura e tal. Bom, e aí quando chegou o negócio no Ocidente, que eu falei que os ocidentais eles não queriam tanta discussão, eles já eram mais de preservar o que está na Bíblia realmente, não é? Menos inclinados à especulação. Os teólogos do Ocidente, então, eles achavam que não era para questionar tanto e definiram. Pronto. Não tem como pormenorizar, mas uma coisa é certa. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. Isso aí não tem como negar, está na Bíblia, está na palavra de Deus, né? Então aí um camarada, claro, chamado Tertuliano, que tinha vivido um pouco antes desse século que eu falei, ele já tinha aí, ele que foi o sistematizador também, principal sistematizador da Trindade, da doutrina da Trindade, da Trinidade de Deus, ele também foi importante aí nesse processo. Aí, pastor Ecos, a gente chega no século V. No século V ainda houve mais debates, porque um camarada chamado Nestório, de Antioquia, influenciado ali pelas ideias de Antioquia da Síria, ele veio com uma ideia totalmente contraditória, veio dizer que Jesus não chorava porque Deus não chora, e Jesus não sofreu porque Deus não sofre, e tal, e veio querer tocar nesse ponto sensível de negar a humanidade de Jesus. Aí, claro, ele foi refutado, né? Ele foi refutado e, a partir daí, a doutrina realmente se consolidou. E aí eu volto, então, para aquele ponto que eu queria só ler agora, tendo feito esse rápido panorama. O século V é importante porque só no século V foi que surgiu o credo de Calcedônia, na Ásia Menor, não é? Houve esse concílio de Calcedônia ali para pôr os pingos nos is realmente, juntaram todas essas teorias e tal. Infelizmente, a escola de Antioquia da Síria, que viria a ser importante no que tange aí, hoje nós defendemos, por exemplo, o método histórico gramatical, ele vem de Antioquia da Síria. Só que a escola de Antioquia da Síria, por causa desse homem chamado Nestório, que começou a negar a plena humanidade de Jesus, a escola de Antioquia da Síria perdeu totalmente o crédito, a ponto de no concílio de Calcedônia, eles nem tiveram voz. Os antioquianos nem puderam falar. Eles foram rechaçados. Não puderam nem dar opinião. Então, eles ficaram de lado. E aí eles definiram a doutrina claramente, não é? Que está na Bíblia,
Só que eles aí formularam, eles sistematizaram, e nesse credo de Calcedônia, aí sim, eu vou ler aqui, ó, diz claramente, fiéis, o credo de Calcedônia, eu estou lendo aqui, mas é domínio público, se você procurar na internet você encontra, coloca lá, credo de Calcedônia, ano 451, mas eu vou ler aqui. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Veja, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado. Isso aqui é importante explicar. Por que exceto no pecado? Porque Jesus nunca pecou nem por pensamentos. Porque Jesus, veja bem, isso aí você pode ser firme, porque a Bíblia te dá total base para afirmar isso. Quando a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, ele foi tentado de fora para dentro. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelo mundo, mas ele não foi tentado a partir da sua própria natureza. Porque Jesus nunca deixou de ser santo. Porque ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Então ele continuou sendo santo, 100% santo. Não é? 100% santo. Sem pecado. Nem por pensamento. Porque alguém às vezes fica falando, temos que falar. Esse pregador aí mesmo que a gente outro dia citou aqui na live, temos que falar sobre a vida sexual de Jesus. Temos que falar sobre as tentações de Jesus. Como que sugerindo que Jesus ficava pensando em Maria Madalena, ficava cobiçando Maria Madalena. Não, meu irmão. Quando Jesus disse, ninguém me convence de pecado, não foi por acaso. É porque Jesus não pecou nem por pensamentos. Porque ele foi tentado de fora para dentro. Quando a Bíblia diz, ele em tudo foi tentado, de fora para dentro. Ele não tinha uma natureza caída, como eu e você temos. Nós temos uma natureza caída, uma natureza adâmica. Nós já nascemos pecadores. Porque o ser humano, exceto Jesus, ele não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. É como a macieira. Ela já é macieira. Não é o fato dela dar maçã que a torna macieira. Ela já é macieira. Não é? Então ela não é macieira porque dá maçã. Ela dá maçã porque ela já é macieira. Da mesma forma, nós somos pecadores por natureza. Jesus não. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro. Ou seja, ele assumiu o nosso lugar na cruz. Ele levou sobre si. Um determinado pregador disse que foi como se uma enorme seringa sugasse todo o pecado que está no mundo e colocasse sobre Jesus. Mas não que ele pecou. Ele recebeu sobre si, ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro. Ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado por nós. Então, por isso que o credo de Calcedônia diz claramente que ele é consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, portadora de Deus. E aí, mais adiante, esse credo ele é tão detalhado que já se assemelha até a uma confissão, em certo sentido, porque o credo ele, geralmente é mais resumido, mas houve a necessidade de detalhar essa doutrina. Aí, mais adiante, diz assim, ó, cremos em um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar, agora note, em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, porque não são duas pessoas, Jesus é uma pessoa só.
não dividido ou separado em duas pessoas. Então, olha como isso é difícil de entrar na cabeça. Você pensa que é por acaso que a Bíblia diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Por que o espiritual discerne bem tudo? Porque primeiro ele crê. A fé precede a razão. Antes de você querer explicar, porque hoje em dia tem pessoas que dizem, não, isso não entra na minha cabeça. Bom, quem disse que precisa entrar na sua cabeça para ser verdade? Paciência, né? Se não entra, paciência, continua sendo verdade. E aí, pastor Hercos, o irmão quiser me interromper... Não, você pode seguir. A ideia é essa mesmo. Eu estava, quando você mencionou ali, eu lembrei que tem um irmão que está aí na live, inclusive ele é aluno, e aí ele fez um questionamento dizendo que tal pregador, numa mensagem que ele ouviu, o pregador disse lá uma bobagem que não tem condições de aceitar. Aí eu disse para ele, olha, existem coisas que se fala na pregação que não tem mesmo como aceitar. E não é porque o seu fulano dos anzóis está dizendo que também é verdade absoluta e incontestável. A verdade absoluta e incontestável é o que está na Bíblia. E às vezes, no afã de agradar o auditório, o indivíduo inventa umas coisas que não tem cabimento. Como a história da seringa. Então, é umas coisas assim que a gente percebe, não, né? Mas essa da seringa, ela tem sentido, né? Uhum. Não, sim, mas eu estou dizendo. Ela tem sentido. É ilustração. É uma ilustração para dizer que... Na hora da mensagem, o indivíduo coloca uma ilustração ali e ele acha que aquilo ali vai bombar. E, na verdade, é uma coisa que não tem condições de aceitar, porque você não tem respaldo bíblico para poder aceitar. Aí eu expliquei para ele essa situação, porque ele me fez a pergunta justamente no sentido de que questionaram a questão de Jesus ser de fato homem, porque a Bíblia não menciona, por exemplo, dele ter feito necessidades. Eu falei, meu irmão, a Bíblia menciona uma série de circunstâncias a respeito da vida de Jesus. Não é? Sim, isso aí. Se ele se alimentou e tudo mais, então isso é incontestável. Não tem como você contestar isso, né? Sim, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus dormiu, Jesus chorou, Jesus ficou morreu. Cansado, teve cansaço. Morreu como homem. Então Jesus foi homem perfeito. Não há questionamento. Jesus foi isso para o irmão. Ele está aí, ele está na live hoje. Jesus foi plenamente homem, né? Agora, é difícil entrar na cabeça, nossa, não é só dele, na minha, na sua, como que Deus se autolimitou num corpo. Não é porque Deus, veja, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é imutável, né? E aí alguém fica pensando, então como é imutável se ele mudou? Ele não mudou. A gente não entende, um dia nós vamos entender. Ele, na sua natureza, ele não mudou. Mas ele, ao se fazer homem, como homem, ele se autolimitou. Como homem. A natureza de Jesus pode ser explicada num texto que todo mundo conhece de Hebreus, que diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, a sua eternidade passada e futura, essa é incontestável. Não tem como ser contestado isso. Amém. Verdade. Então, veja. Eu estou já começando a olhar aqui para o relógio, só para... Então, veja, faltou ler só o credo de Atanásio, que o irmão já citou. O credo de Atanásio, ele é do século... ele foi, na verdade, melhor atualizado no século VI, mas ele é também do século IV. E no século VI ele foi atualizado e, por isso, ele... diz também claramente, né, o credo atanasiano, que o irmão citou aí, né, ou o credo de Atanásio, numa refutação a Ário, né, como o irmão citou, ele fala claramente que Jesus é filho de Deus, né, é Deus e plenamente Deus e plenamente homem. E aí a gente chega na fase das declarações de fé, ou das confissões de fé. Os credos são mais antigos, dos primeiros séculos. As declarações de fé, ou as confissões de fé, elas são mais detalhadas e são mais recentes. Então não dá para ler todas aqui, mas eu vou aqui indicar pelo menos 3 que são importantes, que eu considero. Primeiro, a Confissão de Fé de Westminster, que é
a última confissão de fé, ainda no período da Reforma Protestante. Então, claro, alguém vai dizer, não, irmão Ciro, isso é calvinista. Ela é dos reformados, mas lembra quando eu falei no início que no que tange as doutrinas fundamentais, a cristandade toda subscreve? Então, veja, claro, quando você entra no campo de arminianismo e calvinismo, isso aí já entra no campo de doutrinas que são consideradas secundárias. A doutrina da salvação pela fé, claro, ela é fundamental. Todo cristão tem que crer que Jesus salva, né, mediante a fé e o arrependimento. Agora, o modo como isso acontece que se discute. Né? Os nossos irmãos calvinistas dizem que antes de você crer e se arrepender, o Espírito Santo já te converte antes e tal, e nós já cremos diferente. Não, a pessoa tem que crer e se arrepender para ela ser salva. Então há uma discussão sobre isso, mas todos nós cremos que Jesus é o Salvador, que Jesus salva. No que tange esta doutrina que nós estamos aqui mencionando, a Confissão de Fé de Westminster, que é de 1600, a discussão toda para gerar ela foi entre 1643 e 1649, século 17. E aí no capítulo 8, aqui dessa confissão de Westminster, diz assim, ó: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, e igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, né? Reforçando o que diz os credos lá que eu falei. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então veja como essa confissão de fé, ela é bem clara, não é? Traz uma clareza muito grande, né? Muito grande. Apresenta uma clareza satisfatória. Aí chegamos no nosso meio assembleiano aqui, né? A gente foi lá no primeiro século para chegar aqui nos dias de hoje. Vamos primeiro passar pelo século XX. A nossa primeira declaração de fé, a declaração de verdades fundamentais, que você vai encontrar na internet, se você procurar, mas nesse livro aqui, ó, Doutrinas Bíblicas, de William Menzies e Stanley Horton, você tem no apêndice, aqui, ó, Declaração de Verdades Fundamentais aprovadas pelo Concílio Geral das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, de 2 a 7 de outubro de 1916. Aí, você tem no capítulo, tem aqui um capítulo, que é o capítulo 13, Pontos Essenciais da Deidade. Diz assim: o Senhor Jesus Cristo, quanto à sua natureza divina e eterna, é o único Filho gerado do Pai, mas quanto à sua natureza humana, é o próprio Filho do homem. Portanto, ele é reconhecido como Deus e homem, o qual, por ser Deus e homem, é o Emanuel, o Deus conosco. Visto que o nome Emanuel abarca tanto Deus quanto o homem numa única pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Segue-se que o título Filho de Deus descreve sua deidade, ao passo que o Filho do Homem descreve sua humanidade. Por conseguinte, constitui-se num desvio, esse credo é importante, porque ele, além de apresentar o lado correto, ele também apresenta o lado errado que a gente deve evitar. Aí diz assim: por conseguinte, constitui-se num desvio da doutrina, a doutrina de Cristo, afirmar que Jesus derivou-se do título Filho de Deus ou de sua encarnação, ou ainda de seu relacionamento com o plano de redenção da humanidade. Porque tem gente que pensa que Jesus se tornou Deus. Repete aí o título do livro, pastor. Doutrinas Fundamentais de... Doutrinas Bíblicas, uma perspectiva pentecostal, né? De William Menzies e Stanley Horton. É livro da CPAD isso aí, né? É, da CPAD. No final tem um apêndice que é a nossa primeira declaração. Alguém pensa que a nossa primeira declaração de fé é essa?
Não, essa aqui é a brasileira, versão brasileira. Mas não pense você que a Assembleia de Deus ficou todo esse tempo, desde 1911, sem ter doutrina, cada um fazia o que bem entendia. Não, desde o início, nossa igreja tem a sua linha doutrinária, que, no que tange as doutrinas fundamentais, está alinhada com a cristandade. Não há você pensar que a Assembleia de Deus é uma seita. Não, a Assembleia de Deus ela acompanha a história da cristandade. Nós somos herdeiros da reforma também. Hoje em dia tem um grupo dizendo, não, a gente não tem nada que ver com a reforma, os pentecostais. Não, meu irmão, nós somos cristãos. Os cristãos são herdeiros da reforma. Nós defendemos sola escritura, sola fide, sola gratia, soli deo glória, solos Christus. A gente defende os 5 pontos da reforma. O que a gente não defende são os 5 pontos do calvinismo. Não confunda os 5 pontos do calvinismo com os 5 pontos da reforma. Os 5 pontos da reforma são distintos. 5 pontos da reforma: sola fide, só a fé, não é somente a fé. Sola gratia, só a graça de Deus. Solos Cristo, somente Cristo. Soli deo glória, ou seja, toda a glória dada ao Senhor. Qual que faltou aí? Sola fide, sola gratia, soli deo glória, solos Cristos, qual que é o outro? Sola escritura, isso aí não pode faltar, né? Somente exatamente. Aí, finalmente, ó, as horas já me mandam parar. Acho que ia ter que fazer uma live depois só para ler os textos bíblicos, né? Porque hoje... Mas a gente foi citando, né? Mas aqui, então, só para concluir, ó. No capítulo... Na nossa declaração de fé, agora de 2017, versão brasileira, que não difere desta quanto ao conteúdo, o conteúdo é o mesmo, mas aqui é uma pormenorização maior. E outra coisa, irmãos, nossa doutrina não está baseada em declaração de fé. Está baseada, sobretudo, na Bíblia. Mas a declaração de fé é a exposição daquilo que a gente crê. Por isso que cada um desses capítulos começa assim, ó. Cremos, professamos e ensinamos. A declaração de fé é para você saber o que nós cremos, professamos e ensinamos segundo a Bíblia. E aí nesse capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, diz assim, ó. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, não é? A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui 2 naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso em seu nome Emanuel, a encarnação e tal e tal. Bom, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Mas, irmão Ciro, por que o irmão não diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Ora, isso é uma expressão, não é? É uma expressão coloquial. Você viu isso, se isso está em algum credo? Se está em alguma declaração de fé? Não está. Então é uma maneira coloquial de falar que alguns teólogos preferem evitar, porque você não define em percentual algo que é um mistério, não é? Então veja, o que você defende é que é plenamente, Jesus é plenamente Deus, não tenha dúvida. E Jesus é plenamente homem, porque quem nega a humanidade de Jesus é um herege. A Bíblia deixa claro. Nenhum cristão que se preza, nenhum teólogo que se preza, nega a humanidade de Jesus. Não é? Se alguém quiser dizer que é 100% Deus, 100% homem, que diga. Eu, particularmente, não uso essa expressão. Eu prefiro plenamente Deus, ou verdadeiramente Deus, e plenamente Deus, e verdadeiramente homem e plenamente homem. Ele é plenamente homem porque ele tinha todos os atributos. Ele tem. E o mistério é maior ainda porque ele tem. Lá em 1 Timóteo 2:5, a Bíblia diz que é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus continua sendo homem. Ele é homem, Deus. Ele ressuscitou no mesmo corpo. Ele mostrou, olha, está aqui, ó. Sou eu mesmo. Tem as marcas. Então, tem as marcas. Ele é homem. Agora, como explicar isso? Não tem como explicar. Claro que Jesus é homem. Jesus é perfeitamente homem. Não tem como você negar isso. Se você negar isso, você estará cometendo uma grande heresia. Não é? Mas, pastor X, olha a hora.
Tá bem. Eu estou acompanhando tudo, pastor, através do módulo do nosso curso de teologia, Teologia Sistemática 2. É um dos módulos do nosso curso básico em teologia, onde nós temos bem amplamente apresentada não só a doutrina, a cristologia, como a doutrina da Trindade, como a teontologia, enfim. Pastor, Sim, pode falar. não, uma sugestão. Vai acabar o tempo, a gente poderia voltar uns 10 minutos só para citar versículos para os irmãos conferirem. Não dá nem para explicar, mas uns Então, 10 minutos só. Eu vou encerrar e nós já voltamos. Os irmãos voltem, por favor, hein? Pois bem, retornamos aqui, não é? Retornamos aqui. E como eu estava dizendo, no nosso módulo de Teologia Sistemática 2, nós temos amplamente apresentada não só a doutrina de Cristo, que é a cristologia, como também a doutrina da Trindade, a doutrina de Deus Pai, teontologia. Deixa eu já adicionar aqui o pastor Ciro. Olha, rapaz, eu estou tentando selecionar o pastor Ciro aqui, mas pensa que não vai. Me ajuda lá, pastor. Eu estou tentando selecionar o irmão aqui, mas não foi. Vamos de novo. Pronto. Então, como eu estava dizendo, os irmãos podem, através do módulo do curso de Teologia, Teologia Sistemática 2, estar também ampliando o seu conhecimento nessas doutrinas, especialmente nessa que o pastor Ciro está apresentando, que é a cristologia. Pastor Ciro, pode dar prosseguimento lá. Então, só para concluir, pastor, eu fiz uma longa exposição aí, li os credos, os principais credos, os credos universais, né, dos primeiros séculos, li algumas declarações de fé, a Confissão de Westminster, que é uma confissão importante, porque é a última do período da Reforma ainda, ou seja, resultou de vários debates nesse período, né? E ratificou aquilo, não retificou, ratificou, né? Retificar seria mudar, ratificou, confirmou aquilo que já tinha sido definido nos primeiros séculos, porque depois houve um período de trevas, né? Entre aspas, que é toda a Idade Média e tal, mas os reformadores, eles resgataram aquilo que os primeiros pais vinham defendendo, né? Naqueles credos e tal, e aí eles ratificaram, e aí a Confissão de Westminster mostra isso, ela é muito importante, não é? Apesar de ser uma confissão reformada, mas é uma confissão, é um documento da cristandade no que tange as doutrinas fundamentais. Como eu disse bem claramente no início da outra parte, no início dessa live de maneira geral, né? Nós temos as doutrinas fundamentais e as doutrinas secundárias. As secundárias são importantes também, mas as fundamentais são aquelas que, se você mudar, e se você não crer nela, aí você abraça a heresia. Por exemplo, por que a gente falou outro dia aqui que os pentecostais da unicidade abraçaram a heresia? Porque eles negam a Trindade. A Trindade é uma doutrina fundamental. Você não pode. O cristão que se preza crê na doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade não foi inventada por A ou por B. É uma doutrina que vem ao longo dos séculos sendo defendida e está, sobretudo, na Bíblia. Então, essa doutrina que nós estamos hoje aqui apresentando o debate ao longo da história, a doutrina do Deus-homem. Por que Deus-homem? Porque Jesus é Deus antes de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e ele se fez homem. Veja, como homem, Jesus tem origem. Como Deus, não. Porque Deus não tem começo nem fim. Não é? Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse no princípio aí, claro, a princípio. Ou seja, antes todas as coisas. Jesus isso fala da sua existência eterna, não é? Junto com o Pai. Então ele não tem princípio como Deus.
Agora, como homem, claro, ele foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo. Aí, então, nós temos várias passagens bíblicas que eu pedi esses minutinhos para o pastor Hércules, só para citar o texto, para os irmãos meditarem nele. Então, o primeiro, ó, eu vou citar aqui uns... Deixa eu ver aqui quantos textos eu posso citar aqui. Só citação. 10 textos, pastor Hércules, para estudo. Então, olha lá. Isaías 9:6. Não dá tempo de ler, só vou citar. Diz que Jesus é o Deus forte. Então, veja aí, ó, a profecia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, aí você vê que Jesus é Deus e ele é homem, porque se ele se fez homem e ele seria chamado Deus forte como homem, então veja aí, as duas naturezas estão presentes. João 1:5, que o pastor Hércules leu no início, e também o versículo 14, né, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e mais adiante diz que o verbo se fez carne. Né? Muito bem. Outro texto, esse texto aqui, muita gente tem torcido, tem sofrido na mão de muita gente, mas é um texto que fala da Trindade, um texto muito importante, porque ele defende a Trindade, e ele defende também que Jesus é Deus e é homem, que é Atos 20, versículo 28. Esse texto, se a pessoa não tiver cuidado, pode levá-la, se a pessoa não considerar a analogia da Bíblia, e que a Bíblia explica a própria Bíblia, a pessoa pode questionar a doutrina fundamental, né? E dizer, como assim? Deus derramou o seu próprio sangue? Deus morreu? Porque a Bíblia está falando do Deus homem, Jesus. Porque Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. E por isso que a Bíblia diz que Deus derramou o seu sangue. Mas é o Deus homem. Porque as duas naturezas foram unidas, apesar de elas não se confundirem, mas elas foram unidas. Então, a partir da concepção de Maria, a partir do momento em que o Deus homem foi gerado no ventre de Maria, a partir daquele momento Jesus, essas duas naturezas elas são inseparáveis. Jesus é o Deus homem. Caminham juntas. Caminham juntas. Então, quem morreu na cruz foi o homem Jesus, foi o Deus homem. Deus não morre, claro. Só que Jesus é o Deus homem. Então, ele como homem morreu, Deus não morre. E como você vai explicar isso? Impossível. Né? Racionalmente não tem como explicar, mas a Bíblia diz e a gente aceita pela fé, e é isso que está definido aí, inclusive nas declarações de fé. Atos 20, versículo 28, então é um texto importante. Filipenses 2, 5-8, que eu também já citei ao longo da live, que o verbo, ou melhor, sendo em forma de Deus, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele sempre foi Deus, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis. Agora já fala da sua humanidade. Veja como o texto fala da deidade e ao mesmo tempo da humanidade. Se a pessoa não entender essa doutrina das duas naturezas, ela pode pensar que em algum momento Jesus deixa de ser Deus para se tornar homem. Não. Deus nunca deixa de ser Deus. Deus é. Eu já vi pregador também pregando. Jesus, por um pouco de tempo, por amor de nós, irmãos, parece até muito piedoso, muito bonito. Por amor de nós, Jesus deixou de ser Deus para se fazer homem. Não, isso é heresia. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele se fez homem sem nunca deixar de ser Deus. É plenamente Deus e plenamente homem. Dessa forma. Colossenses 1, 16 e 17, outro texto, né? Que diz que ele é o protótocos, né? Ele é o proeminente. E depois, mais adiante, no capítulo 2, diz que nele habita a plenitude da deidade. Porque Colossenses é uma epístola importante, porque Paulo escreveu para responder à chamada heresia de Colossos. A heresia de Colossos era justamente essa heresia
de negar. Era uma mistura ali, já havia ali um gnosticismo incipiente, e já negava que Jesus é Deus, e tal, negava a humanidade de Jesus. Então Paulo, ele escreveu essa carta também tendo isso em mente. Outro texto, 1 Timóteo 2:5, que eu citei também, que Jesus continua sendo homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, homem. Outro texto importantíssimo, ainda em 1 Timóteo 3:16, que é um texto que muitas vezes é alvo de debate entre os críticos textuais. Porque se você tiver a versão corrigida de Almeida, ela diz que aquele, né? Aquele. O senhor não poderia ler esse versículo, pastor Hermes, por gentileza? Com certeza. Já vamos e sem concluir. dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Então, aquele, né? Aquele que se encarnou. Se você tiver a versão corrigida, fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, não diz aquele, diz Deus se encarnou. Ou seja, uma defesa clara da deidade de Jesus. Mas, claro, pelo contexto, você sabe que está falando de Jesus, que quem se encarnou foi Jesus. Mas eu gosto da versão fiel, porque o que acontece? Nos manuscritos originais, ou melhor, nas cópias, perdão, original que eu falo no idioma original, mas nas cópias, nos manuscritos, nos vários manuscritos que existem, no texto grego, o que acontece? O copista, muitas vezes, ele abreviava o nome de Deus, porque ele não queria citar o nome de Deus, ou senão para economizar espaço mesmo, porque era tudo ali muito juntinho. Uma forma de abreviar o nome Deus no grego é você colocar na primeira letra do termo Theos, em Deus, o nome de Deus, né, no grego, você coloca a primeira letra e depois a última, e faz um tracinho por cima. Só que esse tracinho, com o tempo, se apagava. E aí dava a impressão que era o que equivale ao pronome. Quem ou aquele. Né? Então, existe um debate entre os críticos textuais, mas o texto claramente fala de Jesus. Então, diz que Deus se encarnou. Aquele que se encarnou, ou Deus se encarnou. Deus se encarnou. Então, nitidamente, esse texto defende aí a plena divindade de Jesus e a plena humanidade de Jesus. O irmão citou também Hebreus 1, não foi? No começo, foi. Que diz que o próprio Deus, Pai, diz para Jesus: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E ali está falando também da encarnação de Jesus, se você ler lá, não há tempo de ler aqui. 1 João 5:20, esse diz claramente que Jesus é o Deus verdadeiro. Então não pense que isso é invenção. Quando diz o credo lá que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Que hoje em dia já tem aí pessoas dizendo que Jesus não é Deus. Outro dia aí um pregador que já andou no nosso meio, mas agora abraçou aí um tipo de evangelho judaizante, lamentavelmente, perguntaram para ele se Jesus é Deus, ele disse: não, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E ali ele negou a deidade de Jesus. Mas que Deus tenha misericórdia dele, que ele se arrependa enquanto há tempo, porque isso é heresia. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz claramente que Jesus é o Deus verdadeiro, verdadeiro Deus. E a vida eterna. O irmão quer ler esse texto aí? Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha aí, este é, porque muita gente se apega lá em João 17, versículo 3, em que Jesus, numa oração sumo sacerdotal, orando ao Pai, ele disse: a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí alguém diz: tá vendo? Jesus não é Deus.
o Deus verdadeiro é o Pai. Só que lá em 1 João 5:20, foi lido agora, está claro que Jesus também é Deus verdadeiro. Porque Deus, na verdade, é um só, não são três deuses. E aí está outro mistério. Se é difícil entender a dupla natureza de Jesus, que as duas naturezas de Jesus, que se constituem numa única pessoa, claro, se é difícil entender isso, a união hipostática, como é chamado, se é difícil entender, e por isso o nosso irmão Rusto Gonçalves propôs aquelas analogias do sorvete quente, né, e tal. Veja, se isso é difícil de explicar, imagina você explicar que a Trindade são três pessoas, mas não são três deuses, são três pessoas que formam um único Deus. Então Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. Mas eles formam, na verdade, um único Deus. Não são três deuses. Não é triteísmo, é tripessoalidade. Né? E para terminar, pastor Edson, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu já vi que alguns irmãos citaram aí alguns versículos de Apocalipse, mas esse 1 e 8 é bastante claro. Isso aí, 1 e 17, né, nosso irmão citou, mas o 1 e 8 também diz claramente. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, né, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus é. Esse versículo corrobora aquilo que nós falamos o tempo todo, que Deus é. Deus não muda. Jesus, como Deus, é. Deus não deixa de ser para tornar a ser. Porque alguém também pensa que aquele versículo, quando Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, Jesus voltou a ser Deus. Não, meu irmão. Jesus não voltou a ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus também não se tornou Deus ali. Ali, claro, a ênfase recai sobre a sua humanidade. Ele, como homem, ao ressuscitar, claro, aí ele falou que é me dada toda a autoridade e tal, como homem. Mas como Deus, embora as duas naturezas não se misturem, não se confundam, Jesus manteve intactos os seus atributos. Claro que ele, ao se fazer homem, aí eu volto a uma explicação de ordem mais filosófica, mas que está baseada na Bíblia. Jesus, como Todo-Poderoso, ele, claro, somente o Todo-Poderoso pode limitar o seu próprio poder. O Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então, não há nenhum absurdo nisso, em Jesus ter se autolimitado, porque ele tem todo o poder para fazer isso. Mas não é que ele perdeu todo o poder. Ele continuou sendo todo-poderoso. Mas ele, ao se fazer homem, ele, voluntariamente, ele somente abriu Deus... mão, né? Ele abriu mão. Somente Deus Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Pastor Hermes, para não se transformar em uma live dupla aqui, vou concluindo por aqui. Eu acho que deu para explicar bem aí, eu acho que deu para entender, né? Com certeza. Deu para aclarar o tema e, inclusive, para tirar dúvidas. Né? Dúvidas que os irmãos vêm apresentando ao longo dessas lives todas que a gente já tem feito, que eu já até perdi a conta de quantas foram, né? Mas quarta-feira próxima, né? Quarta-feira próxima, às 22 horas, nós voltamos aqui e certamente teremos um tema, um assunto palpitante para estarmos transmitindo e compartilhando com os nossos amados irmãos. Quero agradecer a cada um de vocês que retornaram para estar conosco, né? Que retornaram para estar conosco nessa live, desejando que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, e que em tudo o nome do Senhor seja exaltado, glorificado na vida de cada um. Pastor Ciro, com as considerações finais, e nós já estaremos encerrando. Amém. Não, só agradecer os irmãos que estão participando e também, comentando. Eu tenho lido aí, a gente, conforme vai participando das lives, a gente passa a ter uma habilidade de conseguir falar e ler o que está passando aí. E eu fui lendo porque eu fui vendo também se não tem nenhuma, né, pergunta assim muito que fugiu um pouco. Mas a gente percebeu aí que os irmãos trabalhando em sintonia conosco, a gente fica feliz por isso. Uma outra coisa que fugir aí, a gente pode voltar
em outra live, permitindo Deus. Tá certo. Para... O Jairo colocou ali, são 36 lives. Não são não, Jairo. 36 são as dos jovens pentecostais, mas já tem uma série que é as respostas, perguntas escatológicas, que foram uma quantidade delas também, eu não me recordo. Mas é isso aí. São muitas. Né? São muitas. São muitas. A gente já passou de quantas perguntas aqui, só nessa série agora já passou de 200 perguntas, né? Maravilha. Nós vamos retomar, então, na quarta-feira. A lista está ali no meu balcão. Né? São muitas as perguntas que nós temos ainda para responder aos irmãos. Mas Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quarta-feira estaremos de volta. Os irmãos tendo interesse em estar estudando teologia através do CETADB. Aqui está um dos módulos do curso básico. Se inscreva hoje ainda em nosso site cetadb.com.br para ser aluno do CETADB e estar realizando o seu curso de forma individual. Se você não tem condições de estar em um núcleo, em uma igreja, estar estudando, você pode se inscrever e fazer através de videoaulas o nosso curso de teologia básico, médio, avançado, curso de formação de capelães, curso para a formação de jovens pentecostais, curso para a formação de obreiros, enfim, qualificar o seu ministério e ter as melhores condições de estar servindo ao Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Até quarta-feira, pastor Ciro. Saudação aí a Júlia, também a irmã Luciana. Deus abençoe vocês. Amém. Igualmente. Deus abençoe. Parabéns aí, irmã Eliane, mais uma vez. Amém.